Bom dia pra você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a continuação de Para Todos os Garotos. PS, ainda amo você, então roda essa vinheta. Vou deixar já de aviso que se você ainda não viu o filme, provavelmente esse vídeo terá spoilers, né? É sempre bom avisar, mas eu acho que você já viu, né? Porque eu fiz esse vídeo um pouquinho mais atrasado, mas enfim, deixando aqui que vai ter spoilers. E para todos os garotos que já amei, a gente conhece o Peter e a Lara Jean, e a gente vê que eles são ali um casal perfeito, incrível, maravilhoso. Só que é sempre bom falar que esse filme não veio do nada, ele é baseado num livro, né? E esse livro tem uma trilogia, então tem 3 livros e fazem uma história geral. O que é legal de falar também é que o primeiro filme, quando ele foi feito, ele não achou que ele teria uma continuação, nem um segundo filme, nem um terceiro filme. Então o que acontece? Eles acabaram incluindo alguns detalhes que aconteceram ao longo da trilogia tudo no primeiro filme, pra o quê? Pra ficar bonitinho, pra ficar redondinho, pro negócio encaixar. Eles não sabiam que iam fazer tanto sucesso e assim a galera ia querer tanto o segundo filme quanto o terceiro filme. Então o que acontece? Quando a gente chega no segundo filme, tem alguns detalhes que pra quem leu o livro, a gente já viu que tinha acontecido no primeiro filme, né, na primeira parte da história. Como, por exemplo, toda a história do Ofurô, que tem ali o drama da Lara Jean, etc., ela é feita inteirinha no segundo livro. Então, quando a gente vê que isso acontece no primeiro filme, você fica pensando, então o que eles vão focar exatamente no segundo filme? Porque, por exemplo, o segundo livro, ele é bem dividido assim, sendo honesta. A primeira parte do livro ele é focada inteiro no relacionamento da Lara Jean e do Peter, e toda a parte do Ofurô, e nas inseguranças da Lara Jean. E a segunda parte do livro, ela é focada bastante no John Ambrose McLaren. Então, assim, eu fiquei meio curiosa pra saber como que eles iam fazer essa adaptação. E eu posso ser muito honesta, eu não fiquei desiludida ou triste, eu amei a adaptação. E é sobre isso que eu preciso falar pra vocês. Não vou falar sobre as pessoas que leram o livro, tá? Eu vou falar bem como eu achei que ficou a adaptação mesmo da história toda e de como ficou o contexto. É sempre bom lembrar que o primeiro filme ele foi dirigido por uma mulher, que é a Susan Johnson, e o segundo filme ele não foi dirigido por uma mulher, então eu fiquei meio com o coração na mão, do tipo, será que vai manter a mesma história? Será que vai manter a mesma essência? E na verdade a Susan, ela que pediu pra sair, né, porque ela ia ter alguns projetos paralelos, e ela acabou indicando o Michael Fimonari, acho que é assim que fala, e ele foi o diretor de fotografia do primeiro filme. Então você consegue ver que a paleta de cores e tudo ficou certinho também, igualzinho ao primeiro filme. Então é por isso que as histórias elas se complementam. Em relação à fotografia, a luzes, a roupas até da Lara Jean, eu acho que tudo ficou muito parecido. E uma coisa que a gente tem que conversar bastante é sobre a essência dos personagens, porque eu acho que a Lara Jean e o Peter, eles conseguiram continuar com a mesma essência que eles trouxeram no primeiro filme, sem contar, claro, a nossa princesinha, que é a Kitty, né, que pra mim, sério, ela é perfeita. Assim, ela não tem um erro, ela continua do mesmo jeitinho que ela veio no primeiro filme. Então, pra mim, foram só coisas boas nessa adaptação. Mas conversando um pouco sobre o filme, é quando a gente vê que o John Ambrose, ele vai aparecer. E o John Ambrose, ele é a peça fundamental aí na história como um todo, porque é ele que vai fazer surgir um triângulo amoroso, né? Então é ele que vai fazer o coração da Lara Jean ficar um pouco confuso em relação ao Peter e ele. E o John Ambrose, ele é aquilo, gente, eu não sei nem explicar. O John Ambrose, ele é o cara, pra mim, perfeito. Não tem como você conhecer um personagem que seja tão perfeito quanto o John Ambrose. Ele é apaixonante. Assim, eu nunca vi um personagem não ter um defeito, um erro. Sério, eu nunca vi, é impossível. Quando eu lia sobre ele no livro, eu achava ele bem ok, e eu demorei um pouco pro meu coração aceitar que a Lara Jean ia ter ali esse confronto de amores. E no filme eu vou ser muito honesta e vou falar que assim que Jordan Fisher apareceu e sorriu, eu falei, esse é o John Ambrose. Só isso. E eu me apaixonei de cara, foi muito de sentir que aquele era realmente o personagem, não tem nem o que falar. A parte que ele toca o piano, que não existe no livro, foi uma jogada tão John McLaren que assim, eu não sei nem explicar. Eu acho que ele entendeu completamente como é que funciona esse personagem, e pra mim a química entre ele e a Lana, né, então a química entre o John Ambrose e a Lara Jean ficou tão boa quanto a química que existe da Lara Jean e do Peter. E eu acho que isso era uma coisa difícil de você ter, né? Porque às vezes os atores, eles não têm toda aquela química, mas não fica muito bom os dois. Então em um momento do filme você fala, ai meu Deus, estou torcendo pra que ela fique com o John Ambrose. Ai meu
meu Deus. E eu não sei vocês, mas eu sempre fui Team Peter. Inclusive, se vocês são de Ambrose, sem problema algum, gente. Peguem o John Ambrose pra vocês. Mas eu sempre fui Team Peter. E eu acho que o John Ambrose ali, pelo menos no filme, ele conseguiu trazer toda a essência dele. E eu gostei bem mais dele no filme, por exemplo. Mas eu sei que isso são opiniões, né? E cada um ali tem o seu. Eu acho que uma coisa que ficou bem legal também foi em como eles trataram as reviravoltas e principalmente as inseguranças da Lara Jean. O livro, ele é baseado muito na Lara Jean ficar em pensamentos e ficar pensando tudo que ela faz com o Peter, ela ficar pensando bastante na Jen. E aí eu ficava pensando como que eles vão colocar isso num filme. E eu achei sensacional, porque tem duas cenas que eu acho que retratam exatamente como eu imaginava que ela pensava. A primeira cena é quando ela tá sentada na cama e ela começa a pensar no John Ambrose e aparece também o Peter, aí ficam os dois ali na cabeça dela. Pra mim, isso retrata certinho como que ela se sentiu em relação aos dois amores da vida dela ali, né? E também uma cena em que ela tá no carro e ela tá ali ficando com o Peter, ela começa a pensar na Jen e a Jen aparece no carro. Então eu acho que essas duas cenas conseguiram traduzir certinho toda a insegurança que ela sentia, não só referente a Jen, mas referente ao sentimento dela pelo John Ambrose. E eu acho que a forma como eles conseguiram adaptar essa insegurança de uma forma visual ficou muito legal. Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar também é de como eles não colocaram tanto o vai e volta do Peter com a Jen. No livro você vê que o Peter e a Jen, eles têm muita coisa ali, entendeu? No livro, inclusive, você fica com muito mais raiva e chateada do Peter do que foi mostrado no filme. Mas, sendo muito honesta, eu não sei como eles conseguiriam fazer tanto vai e volta, tanta briguinha no cenário que foi o filme. Eu acho que ficaria um pouco exaustivo. E eu acho que o segundo filme ele focou bem mais em apresentar o John Ambrose, em mostrar quem ele era. Então eu acho que a forma como foi feita também, toda a parte do Peter com a Jen e até a briga que eles têm ali ficou muito mais forte por ser duas e não várias, como é mostrado no livro. E, inclusive, eu ficava até um pouco exaustiva de ficar lendo tudo que o Peter fazia, porque eram repetidas vezes e repetidos casos, então até eu cansei de ler no livro. E no filme eu acho que soou muito mais simples, ficou muito mais claro. É uma coisa que não sei se esteja tão claro assim, é que todas as inseguranças da Lara Jean com a Jen não eram à toa, tá? O Peter, ele realmente continuava falando com ela. E uma coisa que mostrou um pouquinho só, mas bem de leve, foi que a Jen, ela também enchia ali o saco da Lara Jean, né? Como, por exemplo, na primeira cena em que ela vai pro date dela, o primeiro date dela da vida, a Jen fala: ah, ele te levou pra comer nesse lugar? Ele sempre me levou pra comer nesse lugar, sabe? Então ela também ali insistia e era uma coisa chata ali, era todo um climão chato. Mas uma coisa que eu achei muito legal na adaptação como um todo foi em como eles conseguiram fazer com que a Lara Jean conversasse com a Jen e toda a história ali do Jung chinês. E acho que isso ficou... chinês não, coreano. Eu acho que isso ficou, assim, incrível, sabe? A forma como eles construíram a história tanto das duas, pra não ficar realmente uma rivalidade feminina. E a doçura, sério, foi uma doçura como eles conseguiram fazer toda a cena da Lara Jean e do Peter ser um relacionamento normal. Claro que a gente fez todo o clichê romântico, né, dele levando ela pra vários lugares incríveis e você fica, ai meu Deus, eu quero estar ali também. Mas ele é um relacionamento muito real, tem brigas reais, inseguranças reais, ciúmes reais, né. Tudo que acontece com eles pode acontecer com qualquer pessoa e eu acho isso muito legal como eles conseguem abraçar o personagem ter realmente 16 anos, sabe? Porque é onde você tem essas inseguranças, é onde você começa a sentir, tipo, todo aquele amor. Enfim, eu achei que ficou perfeita a adaptação, sério, eu não tenho nem o que falar. A gente também tem que conversar um pouquinho sobre a Storm, né, que ela é uma personagem nova. Aí no livro ela tem todo um holofote, eu acho que faltou um pouco da Storm por aí, mas a Storm ela é uma personagem que eu achei que ficou bem legal. Quando ela arruma a Lara Jean pro baile, o ponto alto da Storm pra mim, todos os conselhos que ela dá pra Lara Jean, ela faz bem ali uma Margot que não tá mais por lá. Então eu acho que o papel da Storm é fundamental na história como um todo. E a gente também vê o relacionamento ali do pai com a Trina. Então deixei pra vocês que no terceiro livro muita coisa acontece, tá? E eu tô ansiosíssima pra saber o que vai acontecer com esse casal. Na verdade eu já sei, né? Mas como que eles vão adaptar esse casal aí, essa coisa maravilhosa, pro terceiro filme. Eu acho que ficou muito legal também a forma como eles retrataram a mãe da Lara Jean. Eles têm todo um respeito por ela. E apesar do pai tá se apaixonando de novo, tem toda aquela cena da Thanksgiving, então que eles têm todo um respeito por ela e eles comem a vagem em homenagem a ela. Eu acho que, sério, esse filme tem uma sutileza, uma doçura nos detalhes que, juro, pra mim é tudo. É legal falar também que eles conseguiram pegar alguns detalhes do Peter que só existe no livro, né? Como, por exemplo, ele pegar o buquê de flores e dar ali pra Kitty, ele dá uma piscadinha assim pra Kitty, a Kitty ser totalmente Peter. Então, assim, são detalhes que acontecem no livro que me fez falar...
esse é o Peter que eu gosto. Eu não preciso nem falar da Lara Jean, porque eu não consigo imaginar outra atriz que não seja a Lara Jean, que não é a Lana Connor. Sério, pra mim ela é perfeita. E eu acho que uma coisa que ficou bem legal nesse filme, que eu acho que é legal a gente colocar aqui, é que quando a Lara Jean tá feliz, ela come sucrilhos coloridos, toda a fotografia é colorida, e aí quando ela e o Peter terminam, a fotografia fica um pouco mais fria e ela come cereais sem ser coloridos. Então isso só pra mostrar que ela tava realmente triste. Então como esse filme era ligado a detalhes, sabe? Uma coisa assim, linda, sério, absolutamente linda. Eu fiquei encantada, apaixonada, não tem como não me encantar com essa história. Eu gostei da adaptação. Eu sei que ficaram algumas coisas diferentes do livro e que algumas pessoas ficaram um pouco decepcionadas, mas eu fui do time amei a adaptação. Eu acho que quando você faz uma adaptação, você tem que ter ciência de que não é todo mundo que lê o livro que vai possivelmente ver o filme, então isso ficou fazendo sentido até para as pessoas que só viram os filmes. Lembrando também que a adaptação foi toda feita com a própria escritora, né? Então ela esteve ali todo momento, ajudou no roteiro, ajudou em toda a categorização. Então assim, gente, tá realmente muito bom. Sério, a adaptação inteira pra mim foi perfeita. Em comparação, eu prefiro o primeiro filme, mas só por culpa da história mesmo, mas eu não acho que o segundo ficou muito atrás. E é isso, estou bem ansiosa pra como eles vão adaptar o terceiro livro. Me contem o que vocês acharam, me contem se vocês são Team Peter ou Team John. Eu sou totalmente Team Peter, mas só porque eu acho o Peter mais real, eu acho o John Ambrose meio príncipe encantado ali todo, ele... Sério, pra mim o Ambrose não tem um defeito, e eu acho que eu gosto do Peter porque ele tem uns defeitinhos, entendeu? Tem uns negocinhos, eu gosto dos negócios, sabe, assim, não é tão perfeito? Gostei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e também de me seguir lá nas redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo, que vão ter aí 10 curiosidades sobre PS Ainda Amo Você.